Se x é maior do que y, 1 sobre y é maior do que 1 sobre x. Tem outra. Não esqueçam essas propriedades, tá? Elas serão usadas aqui. Na frente no cálculo. Nas demonstrações, principalmente. Então, aqui tem as propriedades. Decorrente dessas propriedades tem essas. Aí. E tem mais. Tá? Aqui vale o seguinte, copiando, ó, dados x e y reais, tá? É o análogo, porque tem uma vírgula, tá? Aqui tem uma vírgula, esqueci a vírgula. Dados x e y reais, se x é menor do que y, que é menor do que zero, tá? Vale a mesma coisa, tá? Invertendo a desigualdade, inverte. Por quê? Porque se isso acontece, então, primeira coisa, como os dois são negativos, o produto é o quê? Positivo. E assim, o inverso é o quê? Positivo. Logo, você vai ter, como você tem a desigualdade, multiplicando os dois lados da desigualdade por um número positivo, a desigualdade não muda. Isto é, quanto é que dá isso? 1 sobre y é menor que 1 sobre x. Ou seja, uma desigualdade de números negativos, quando eu os inverto, a desigualdade inverte. Tá? Também inverte. Bom, essa propriedade aqui, essa daqui, ó, essa, na verdade, a primeira delas serve para acabar com o mito de que o quadrado aumenta. O quadrado de um número nem sempre aumenta, ele pode diminuir, tá? Porque veja, ó, veja o seguinte, dado x real, se x é positivo e é menor do que 1, tá? E se ele é maior do que 0 e ele é menor do que 1, então, o que acontece quando eu multiplico tudo por x? Eu vou ficar com x ao quadrado menor do que x. Tá? Então, não pense que calcular quadrado aumenta. Não. Se o número for um número entre 0 e 1, há infinitos números entre 0 e 1. Por quê? Porque há infinitos pontos entre o ponto associado ao 0 e o ponto associado a 1 na reta numérica. Então, ó, uma coisa. Se x é maior do que 1, não. Se x é maior do que 1, o que é que faz? Aumenta. Aumenta. Tá certo? Aumenta. Agora vamos às outras operações, que são decorrentes das 4 operações fundamentais. A potência, né? Definição. Definição. Aí vamos relembrar aqui. Relembrar, mas com o cuidado que merece, tá? Dado x real e n natural, dados, né? Dados, x um número real e n natural, a enésima potência de x, a enésima potência de x, tá certo? É o número real, tá?
denotado por xn, que também se diz a potência de base x e expoente n. Tanto faz dizer a enésima potência de x, como dizer potência de base x e expoente natural n. Denotado por isso aqui e dado por isso aqui. Quem é x elevado a n? X elevado a n é, por definição, 1 é 1, mas é 1 se x é diferente de 0 e n é igual a 0. É x se n é igual a 1. E é x vezes x elevado a n menos 1, tá certo? Se o n é maior que 1. Então, tenham esse cuidado. Ou seja, 0 elevado a 0 não está definido. Tá? 0 elevado a 0 é algo que não tem definição na matemática. 0 elevado a 0 não está definido. Não saiam por aí dizendo que 0 elevado a 0 é 1. Não é. Tá? A definição é a seguinte. X elevado a n é 1 quando o quê? Quando x é diferente de 0 e o n é igual a 0. Isso é uma definição. Isso não se prova, também não se prova, tá? Porque isso é uma definição. X elevado a n é o quê? X se o n é 1. E o x elevado a n é x vezes x elevado a n menos 1 se o n é maior do que 1. Então, é claro que daí sai o seguinte. Daí, dado x real, se o x for diferente de 0, x elevado a 0 é 1. X elevado a 1 é quem? É x. Quem é x elevado a 2? Quem é? É x vezes x elevado a 1, que é x vezes x, tá? Quem é x elevado a 3? Quem é? É x vezes x ao quadrado. Portanto, é x vezes x vezes x, e é desnecessário o uso de parênteses, porque a multiplicação é associativa, propriedade, e assim por diante. Só mais um, x elevado a 4, quem é? É x vezes x à terceira. Portanto, isso é uma definição dita recursiva, tá? É x vezes x vezes x vezes x 4 vezes, e assim por diante. Recursiva. Recursiva, porque em princípio, para eu ter x elevado a 10, eu preciso ter x elevado a 9. Mas eu tenho x elevado a 9, porque eu vou ter x elevado a 8. E eu tenho x elevado a 8 porque eu tenho x elevado a 7. Então você vai... É uma definição recursiva, dita recursiva. Tá? Assim como é o fatorial, mas esses são outros detalhes. Tá? Entendido? Tá? E dessa definição, aí isso eu não vou provar para vocês, é que desta definição, tá certo? Desta última definição, tá? Dados x real e mn naturais tens. Aí são as propriedades de potências. Quais são? X elevado a m vezes x elevado a n é quem? X elevado a m mais n. Tá certo? X elevado a m vezes n. X elevado a m dividido por x elevado a n é quem? X elevado a m
menos n. M menos n se o m for maior do que o n. Porque a definição eu estou dando potência com expoente natural. Tá certo? Tá certo? Tá? E x elevado a m elevado a n é igual a quê? Tá certo? Isso onde, eu gosto até de frisar o seguinte, onde até aqui fizerem sentidos ou estiverem definidas as potências. Onde até aqui estiverem definidas as potências. Estiverem definidas as potências. As potências, tá? Claro. Essa propriedade aqui só faz sentido se o m for maior do que o n. Porque até aqui eu só defini potência com expoente natural. Tá certo? Outra coisa, por exemplo, essa propriedade aqui não vale se for n igual a zero. Você não pode usar essa propriedade aqui se for n igual a zero e x elevado a zero. E x igual a zero, desculpa. Porque não está definido zero elevado a zero. Não está definido zero elevado a zero. Só faz sentido no contexto onde estão definidas as potências, tá? Onde? Até aqui, porque vamos definir potência com expoente expoente inteiro, tá? Expoente inteiro, incluindo os negativos. Ó, isso aqui é definição, isso aqui não se prova. O que você pode argumentar é por que eu defino por que eu defino 2 elevado a zero como sendo 1? Sabe por quê? Para que sejam válidas estas propriedades. Para essas propriedades serem válidas, eu preciso definir um número diferente de zero elevado a zero como sendo 1. Senão as propriedades não valem. É essa a justificativa. Vejam bem, isso não é uma prova de que 2 elevado a zero é 1, 3 elevado a zero é 1. Não. Eu defino desse jeito porque assim as propriedades valem. Não são as propriedades que provam que 2 elevado a zero é 1. Tá? Não são as propriedades, como muita gente faz por aí. Usa as propriedades para demonstrar outras propriedades, né? Não. Usa as propriedades das potências para demonstrar que 2 elevado a zero é 1. Não, é o contrário. 2 elevado por que 2 elevado a zero é definido como 1, que as propriedades são válidas. Você entendeu? A lógica é essa. Tem gente que demonstra, né, no ensino fundamental, né, que 2 elevado a zero é 1. Não, não é uma demonstração. Por quê? Porque 2 elevado a zero é uma definição. Tendo a definição é que você tem as propriedades. Entendeu? Tá? É bom que você tenha isso em mente para, inclusive, tá, perceber por que se define potência com expoente negativo, inteiro negativo, do modo como é feito aqui. Tá? Ó. Olha aqui. Um princípio básico de extensão de operações a superconjuntos de um conjunto onde você já tem as operações é que neste superconjunto as propriedades permaneçam válidas. Quando você tem um conjunto A, e nesse conjunto você tem uma operação, digamos, que eu represento assim, uma adição nesse conjunto, como você tem adição em matriz, não tem? Matriz, você tem adição em matriz, você tem adição de funções.
Quando você tem um conjunto e você tem nesse conjunto uma operação, quer dizer, opera dois elementos desse conjunto gerando um terceiro, isso é uma operação, tá? E esse conjunto é subconjunto de um conjunto B. Portanto, há nele elementos que não estão em A. É um superconjunto, quer dizer, A está contido em B, mas sendo o quê? Diferente. E você quer estender as operações dos elementos de A aos elementos que são somente de B também, quer dizer, aos elementos do conjunto B, vamos dizer assim, e quer estender essa operação aos elementos do conjunto B, o princípio básico para fazer isso, qual é? É que as propriedades que valem em A continuem valendo em B. Você não define, não estende, quer dizer, não estende a definição em A para os elementos de B de qualquer maneira. Tá certo? Você define de forma consistente. E o que eu quero dizer com forma consistente? De modo que as propriedades que já são válidas em A permaneçam válidas em B. Pelo menos aquelas que você considera as mais importantes. Então, se eu quero estender potência com expoente natural a potência com expoente inteiro, eu tenho que fazê-lo de modo que as propriedades que valem para expoentes naturais permaneçam válidas para expoentes, sejam válidas para expoentes inteiros. Então, olha aqui. Olha a redação que eu vou colocar aqui, vocês vão entender. Eu vou deixar escrito. Dado x diferente de zero e k inteiro, k negativo, tá? Se eu quero definir x elevado a k, aí eu vou dizer assim, x elevado a k deve ser definido, que eu não tenho a definição, mas eu quero dar uma definição. Então eu vou dar um pouco de história, tá? Como é que eu devo definir x elevado a k para k negativo? Bem, isso deve ser definido de modo que as propriedades permaneçam válidas. Em particular, x elevado a k deve ser definido de modo que x elevado a k vezes x elevado a menos k seja igual a quem? A x elevado a k mais menos k. Que é igual a quê? A x elevado a zero, que por definição é 1, porque eu já dei essa definição. Então, na hora que eu for definir x elevado a menos k, ele tem que ser definido de modo que vale isto aí, isto aqui. Isto é, x elevado a k deve ser definido por quem? Tem que valer isso. Se tem que valer isso, quem deve ser x elevado a k? 1 sobre x elevado a menos k. É a única possibilidade para a definição de x elevado a k para que as propriedades permaneçam válidas. Ou seja, essa definição aqui é a definição necessária para que as propriedades de potência com expoente natural permaneçam válidas, tá? Na potência com expoente inteiro. É condição necessária, tá? As propriedades, para elas valerem, é necessário que x elevado a k seja definido desta forma. A pergunta que fica, é suficiente?
Se eu definir x elevado a k dessa forma, é suficiente? É. Aí são as proposições decorrentes da definição. Então, daí segue a seguinte definição. Dado x real diferente de zero e k inteiro, a késima potência de x, que é a potência de base x expoente k, só que k é inteiro, a o quê? Késima, continuo dizendo, vou dizer, ou então se você não gostar dessa expressão, a potência tá? De base k não, de base x e expoente k é o quê? O número real denotado por x elevado a k e dado por quem é x elevado a k? X elevado a k continua sendo x elevado a k se o k é um inteiro maior que ou igual a zero. E é 1 sobre x elevado a menos k se o k é o quê? Negativo. Então, essa é a definição. Por quê? Porque tem que ser assim. Não pode ser outra. Para as propriedades com expoente natural serem válidas para expoente inteiro, necessariamente x elevado a k tem que ser definido, definido dessa forma. Tem que ser definido dessa forma. Aí, definido dessa forma, você tem as proposições. Tá? Aí você prova, que eu não vou provar para você aqui. Tá?